centavos. E a gente agradece a participação de todos vocês. Muito obrigada, viu? Olha, tradicional trezena de Santo Antônio, realizada há mais de 2 séculos, gente. 2 séculos e meio, mais precisamente, pela Igreja de Santo Antônio dos Militares, popularmente conhecida como a Igreja do Galo. Já tem data para acontecer, na realidade já está acontecendo, programação garantida. Desde o dia 31 de maio, os fiéis já estão aí se reunindo, participando, né, desses 13 dias consecutivos de programação religiosa e festividades em homenagem ao nosso querido Santo Antônio. A gente estava aqui já até comentando, né? Um dos mais populares, sim, porque ele é o santo casamenteiro, é o santo também protetor dos pobres, gente. E aí, a gente vai conversar com o nosso querido Frei Diniz, está conosco aqui nos estúdios, sobre essa programação que já está acontecendo. Frei, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, para trazer aí informações sobre a trezena, essa trezena tão especial, né, que é a trezena de Santo Antônio. Bom dia pro senhor. Bom dia, mais uma vez, mais um ano nós nos encontramos aqui. Que coisa boa, né, Frei? Verdade. No período da trezena de Santo Antônio, para fazermos a divulgação da trezena de Santo Antônio, que já está acontecendo no nosso convento, na nossa Igreja do Galo, né? Sim. Tradicional Igreja do Galo, né? Se disser Igreja de Santo Antônio, pouca gente não sabe onde é. Não associa, né? Não Mas associa. Quando fala do Galo, já onde sabe, né? Fala do Galo, todo mundo localiza já na mente e no coração onde fica a Igreja de Santo Antônio, né? Uhum. Então a trezena de Santo Antônio teve início no dia 31 de maio e toda noite acontece missa, novena e quermessa de frente da igreja. Isso vai até o dia 13 de junho. Cai exatamente no dia de Santo Antônio. No dia de Santo Antônio, né? A gente celebra 13 dias de trezena e para celebrar o dia do santo, que é no dia 13. Deixa eu entender, porque eu sabia que era novena. Sim. E trezena. Agora trezena. Trezena. Uhum. A trezena são 13 dias. 13 dias. Cada dia desse representa o quê? É um pedaço da história, o que Santo Antônio fez durante a sua vida, o que é que cada um dia tem um tema? Representa a data que Santo Antônio nasceu, né? O Sim. nascimento de Santo Antônio, que é dia 13. Sim. Então, aí começaram a fazer o festejo no início de junho já para preparar o dia do santo, né? 13 dias de festa para Santo Antônio. E veio o nome Trezena de Santo Antônio, né? Em uma homenagem ao dia, à data do nascimento dele. Esse santo é de Lisboa. De Lisboa, Santo Antônio é Santo português. Antônio de Lisboa. Ele era um teólogo da Igreja Católica. Um teólogo. Né? Um teólogo, um bom orador. Um bom orador. Excelente orador. E fez também milagres, né? Por isso se transformou em santo. Qual foi o milagre, assim, que levou a Igreja Católica a canonizar? Na época de Santo Antônio não precisava de milagre para canonizar. Ah, sim. Porque assim, a comunidade via os feitos, as virtudes do santo e já tinha ele como santo. E a igreja aceitava, né? Claro que já tinha milagre, o povo falava de Santo Antônio desde vida, que ele realizava milagre. Mas Santo Antônio morre num ano e com 9 meses seguintes já é declarado santo, né? Então ele não precisou de milagre, porque naquela época não existia, não era uma exigência da igreja que se tivesse um milagre, mas que a comunidade reconhecesse que aquela pessoa tinha virtude de santidade. Aí Santo Antônio foi beatificado e canonizado. Ele tinha assim, ele era um protetor dos pobres, né? Protetor dos pobres. E como é que ele se transformou assim nesse santo casamenteiro? Olha, o santo dos pobres tem a tradição na espiritualidade franciscana, né? Desde São Francisco, a tradição franciscana, porque da pobreza, de acolher os leprosos, cuidar dos leprosos. São Francisco iniciou a sua conversão saindo do mundo vamos dizer, da riqueza né? No despojamento dele para ir cuidar dos pobres, dos leprosos. Então Santo Antônio entrou nessa dinâmica franciscana da acolhida dos pobres, do cuidado com os pobres, né? Aí vem o milagre dos pães, que ficou bem conhecido
pela comunidade, o milagre que Santo Antônio fez, né? Que os pobres chegaram no convento pedindo pães, e naqueles dias tinha poucos pães no convento. E Santo Antônio doou todos os pães que tinha no convento, e o guardião do convento, o frade que estava à frente, ficou com raiva de Santo Antônio, né? Porque tinha dado os pães dos frades na semana. Deixou os frades tudo com fome. Deixou os frades tudo com fome. E de repente vai na despensa e a despensa está cheia de pães, né? Aí começa a tradição da distribuição dos pães, do milagre do pão, da multiplicação dos pães, e ele doando aos pobres, a quem chegava no convento, né? Quem chegava não voltava de mão vazia. E o casamenteiro, a questão do casamento entra também numa dimensão franciscana, que é do aconselhamento. Do aconselhamento. Do aconselhamento. Não há algo milagroso, né? Às vezes as pessoas levam pelo lado milagroso do santo, mas Santo Antônio foi para algo mais concreto, mais do dia a dia, da vida das pessoas. As moças namoravam um rapaz, e aquele rapaz, às vezes as famílias não queriam que aquele jovem, aquela jovem se casasse. Por conta de questão religiosa, de raça. Questão de você ser pobre, o outro, né, ter mais dotes, riqueza, né? Ter mais dote dotes. E tal. Então tinha isso muito. Então Santo Antônio fazia um processo de, vamos dizer, de aconselhamento entre o jovem, a jovem, as famílias, né? Para que acolhesse aquele casamento. E aí as pessoas, no mundo medieval religioso, muito religioso, né? Então Santo Antônio conseguiu casar muitas moças e rapazes, né? Com o conselho de Santo Antônio. Aí daí ficou o santo casamenteiro, chamava né? para conversa, chamava o camarada, rapaz, gente boa. Chegava junto. Não faça isso não. Geralmente você já deu uma arrochada na menina, pelo amor de Deus. Geralmente o que a gente estuda e vê é que com quem mais ele tinha que dialogar era com os pais, né? Porque às vezes os pais não queriam, né? O casamento. Então ele ia na família, ia conversar, convencer que aqueles dois deveriam se casar. Porque tinha uma cultura assim, muito fechada, muito né? patriarcal, que o pai escolhia sempre com quem a filha iria se casar. Você vê isso muito em filme, e muito jovens também, né? O casamento acontecia ali, o pessoal ainda na adolescência, né? Não quero, eu gosto de outro, eu amo outro, eu não vou me casar, que não tem nada a ver e tal, não sei o quê. E era aí onde Santo Antônio entrava para falar com o pai. Né, para aconselhar e tal. Aí ficou o santo casamenteiro. Sim. E hoje, Frei Diniz, as pessoas procuram a igreja, vamos dizer, o pessoal que ainda não casou, porque também esse negócio de casou, não casou, hoje a data ou a idade para o casamento nem tem mais idade, né? Eu acho que as mulheres estão bem mais maduras com relação a essa questão, preferem se formar, preferem ter uma estabilidade maior para não estar dependendo muito do marido, do companheiro e tal. E vão passando, né? Antigamente, minha avó casou com 14 anos de idade. A minha também. Bota aí lá em 1920, 1900 a conjectura hoje é diferente, né? Assim. Hoje é diferente, as pessoas estão com outra mentalidade. Quase não existe mais negócio de caritó, né? Com 30 anos aí, está na idade boa ainda. A idade boa de se casar. Mas as pessoas procuram a igreja para aconselhamentos desse tipo. A igreja dispõe desse serviço de conversa, de confissão, de aconselhamento. É uma referência nessa área? Tem até a pastoral dos noivos, né? Sim. Na igreja, que acompanha os namorados, pastoral dos namorados, né? Que prepara, que escuta, que aconselha, né? Hoje a igreja respeita muito a liberdade das pessoas, né? Ao longo do tempo a igreja foi aprendendo com as dificuldades que foi passando a respeitar a liberdade das pessoas. Então hoje é muito mais aberta, acolher quem casou, quem não casou, né? Casar hoje não é uma exigência, né? Então
pensar num casamento com uma pessoa é pensar se ela vai ser feliz, né? Se ela vai ser feliz, se aquilo vai dar certo, se ela se realiza naquela vocação que está abraçando, né? Então, quando a igreja orienta os jovens para o casamento, é pensando na felicidade deles, né? Para que eles sejam felizes. Frei, a gente está falando dessa comemoração aí, desses 13 dias, né? Dessa trezena justamente que desemboca ali no aniversário de Santo Antônio. Mas qual a importância de tudo isso? Principalmente para a gente estar falando especificamente aqui, né, da Igreja do Galo. Qual a importância? Trazer ali os fiéis, né, para a igreja? Olha, fazer festa é uma característica do ser humano, né? Sim. Nós temos festas religiosas, temos festa... Alguém chama festa profana, né? Festa social, E o ser humano, ele gosta de fazer festa. E a festa é algo que nós precisamos estar presente na nossa vida, né? Nós celebramos o dia do nosso nascimento, nosso aniversário, celebramos o dia do batizado, né? Sim. Tantas outras datas que são marcadas por datas e eventos e ciclos que marcam a passagem de um ano para outro. Então, a festa de Santo Antônio é um momento de confraternização daquela comunidade de fé que se reúne para louvar a Deus, para bendizer, para agradecer. Outros vêm para pedir alguma coisa a Santo Antônio, né? Então, é fazer a festa do santo nesse clima de alegria, de fé, de esperança. Depois que nosso povo passou por tantas dificuldades de pandemia, né? Esse ano a gente está vendo que a igreja, os fiéis estão participando muito mais do que nos outros anos. Olha, que legal. Anterior, né? Uhum. Então isso nos dá alegria, isso nos dá um sentimento de gratidão, ver as pessoas dentro da comunidade se confraternizando e se encontrando, né? O Papa disse que o encontro é um sacramento, né? O encontro com Deus, mas também o encontro com o irmão, né? E isso é muito importante na vida das pessoas, né? Tirar elas da casa, de dentro do apartamento, de vários lugares onde elas estão vivendo, às vezes até uma vida mais solitária, mais isolada, e a comunidade é esse lugar aberto, onde acolhe e tem essa dinâmica da festa, do louvor, do agradecimento, né? Então isso é importante na vida da pessoa, né? Esse convívio, né? Esse convívio de fé. Que coisa boa. E aí, quem quer conviver, quem quer participar, Edivan Martins, como é que está acontecendo as missas, os encontros, Frei? Então, nós a partir de que horas? Iniciamos todo dia às 18 horas com a trezena e a missa de Santo Antônio. Certo. Aí, mas a partir das 14 horas nós já temos barracas em frente da igreja. Muitas pessoas vão passando ali, um compra uma canjica, outro compra uma pamonha. Movimentando, né? Movimentando a igreja, né? Aquele espaço na frente da quermesse. E às 18 horas, celebração. Quando termina, muita gente fica ouvindo, a gente põe caixa de som, com música. As pessoas sentam nas mesas para conversar, para fazer um lanche, para ficar ali. Então, às vezes se estende até às 10 horas da noite. Maravilha, maravilha. Que coisa Felipe boa. diz, e vai ter um forrozinho, não? Porque, vai ter um forró. Porque Santo Antônio abre, né? Abre os festejos juninos, né? Santo Antônio, São João e São Pedro, que encerra, fechando lá com a chave dele, os festejos juninos. Aí Santo Antônio tem aquela capelinha de melão, né? Capelinha de melão que pessoas fazem, realmente o interior se festeja muito, né? A gente vê ainda no interior as pessoas fazerem, né, o santinho com uma criança de lado, né? Então, e essa parte festiva aí? Vai ter sanfoneiro, forró, sim, essas coisas? Sábado que vem nós temos Fulô do Algodão. Flor do Algodão? Fulô. Fulô do Algodão. Que vai animar no Jardim do Convento o forró de Santo Antônio, né? Olha aí. Então, sábado, quem deseja dançar um bom forró, pode ir para o convento. Isso vai ser que horas? Às 20 horas. Começa às 20 horas. O negócio vai pegar fogo ali. Vai ser muito bom. Você comentou da questão do
do forró, Edivan, mas a gente tem toda uma programação, né? Ricardinho, peço a gentileza que você, para quem está nos assistindo lá no youtube.com/Jovem Pan News Natal, tem uma programação especialíssima, né? Que, como a gente já comentou aqui, começou no dia 31 de maio, mas ainda tem muita coisa para acontecer, né, Freire? Tá todo mundo convidado aí. E com relação ao dia 10 lá, temos alguns ali acontecimentos, além desse arraiá, né, de Santo Antônio, Café dos Assistidos também, acontecendo no dia 10 de junho, a partir das 6 horas e 30 minutos. Tem um cadastramento, né, Frei, a ser feito ali, né, os cadastrados da Pia União de Santo Antônio. Aí vem o arraiá de Santo Antônio, vai acontecer ali no dia pátio 10. Interno, né, do convento, também no dia 10, tá? E aí, para mais informações, tem uma senha, Frei? É isso? Tem uma senha. Como é que eu faço para adquirir? A pessoa vai na secretaria do convento e adquire a senha. Maravilha. E aí, dia 11 também, tem aqui o Alto de Santo Antônio. A entrada é 1 quilo de alimento, tá? A partir das 20 horas também. Um festejo ali, o alto sendo realizado no pátio também interno do convento de Santo Antônio, tá? Exposição sacra para você, nos dias 11 e 12 de junho, das 9 às 12, das 14 às 19h30, também no convento de Santo Antônio. Sorteios, que a gente adora nesse período, acho que o balaio de Santo Antônio, né? Pois é, né? Tem aqui esse balaio super especial. Também, esse sorteio acontece no dia 13, né, Frei? Dia 13. Dia 13, justamente após a celebração da missa. O balaiozinho. Vai na secretaria. Também. Na secretaria. O balaio tá sortido? Tá sortido. Tá sortido, né? Maravilha. E para encerrar aqui, né, a programação, a procissão de encerramento, justamente no dia 13, né, após a celebração da missa das 18 horas. Ou seja, uma programação super especial, né, desses 13 dias aí de comemoração. Tá todo mundo convidado, né, Frei? Convidado. Lembrando que no dia 13 nós temos missa às 6h30 da manhã. Certo. Que é uma missa que vai muita gente, né? Missa cedinho, o pessoal gosta dessa missa. Às 6h30 da manhã, às 10 horas da manhã, que é a missa solene, e às 18 horas, outra missa já encerrando os festejos de Santo Antônio. Maravilha. Após a missa, a procissão. A tradicional procissão de Santo Antônio e a entrega dos pãezinhos de Santo Antônio. Que maravilha. Frei Diniz, quero agradecê-lo. Muito obrigada, viu, pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. A gente adora falar dessa programação, que é tão especial, né, para a Igreja do Galo. Essa trezena de Santo Antônio. E com esse convite, na realidade, né, Edivan? O pessoal participar, a menina, como você diz aí, tá no caritó, mas não adianta virar o santinho, não. Adianta. Adianta? Tudo Será vale, que adianta? Né? Tudo vale. Todo esforço é válido, Não né? sei não, viu, Frei Diniz? É uma tentativa, né? Frei, muito obrigada, De viu? nada. A gente agradece demais a sua presença. Muito obrigado a vocês, mais uma vez, por nos acolher aqui nesse momento e que Deus abençoe a vocês com paz e bem. Amém. E com essa bênção a gente finaliza o nosso programa de hoje, gente. E começa a nossa semana. Que coisa boa, né?